Boa noite a todos, é um enorme prazer. Temos aqui hoje nosso ciclo de palestras, o Dr. Caio Cardoso, biomédico formado pela Universidade Federal Fluminense, mestrando em Ciências Médicas do Hospital Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós iniciamos o ciclo de palestras sobre o sistema digestório e a parte que o Dr. Caio vai falar será sobre cavidade bucal, certo? A introdução ao sistema digestório, cavidade bucal e anexos. Provavelmente nós teremos depois uma aula com a doutora Valéria para falar sobre arcada dentária e vascularização da face, região pterigóidea. Então, hoje nós temos o maior prazer, eu particularmente, porque fui professor do Caio, né, na graduação, foi meu monitor por muito tempo, e hoje é aluno do mestrado. E bem em breve vai continuar com o doutorado. Muito bem, espero que continue com a gente lá. Hoje, então, Caio, é com você, tá? Boa aula, estou aqui off no vídeo e vou mutar para você ficar à vontade. Pelo que eu vi aqui, nós temos alguns alunos também da odontologia, eu vi que um odontuf, sejam bem-vindos ao odonto na aula, né? E é um maior prazer que todos possam participar, né, da UF e de outras instituições. Isso é interessante. Professora Valéria, seja bem-vinda, também está presente. E essa aula é uma aula, então, de conceitos introdutórios. Boa noite, professora, tudo bem? Então, o professor Boa Caio noite. vai começar, né, dando conceitos introdutórios, e depois, professora Valéria, já comentei aqui, que a senhora vai contribuir com a gente, fiquei muito feliz, não somente com anatomia hepática, e de repente poder também, nós vamos falar hoje somente sobre a parte introdutória da cavidade bucal, e aí eu ficaria muito feliz se pudesse contribuir com dentes, a anatomia dos dentes, a vascularização da cavidade bucal, parede e região ptérigo e faríngea, a pterigo-palatina e faríngea. Vai ser um maior prazer tê-la conosco e demais professores, tá bom? Caio, a palavra está com você. Boa aula, estou aqui mutado. Todos os alunos, por favor, deixem os seus vídeos e o microfone desligado. Muito obrigado. Então, muito obrigado, professor. Boa noite a todos. Então, meu nome é Caio Cardoso, como já foi apresentado aí pelo professor Márcio Babinski. Eu sou biomédico, formado pela Universidade Federal Fluminense no ano de 2017. Desde então, no ano de 2018 para cá, me vinculei ao programa de pós-graduação em Ciências Médicas do Hospital Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. Estou terminando aí o meu mestrado agora pelo programa. Estou trabalhando com o professor Márcio aí há 6 anos já, né, professor? Desde a segunda metade de 2014, logo no metade do meu primeiro ano na faculdade, já conheci o professor, já começou a trabalhar junto. Estamos desenvolvendo trabalhos aí desde então. E hoje eu queria agradecer o convite do professor Márcio e informar, então, passar para vocês aqui, me foi pedido para preparar uma aula, então, sobre introdução ao sistema digestório, para falar mais especificamente da cavidade oral. Então, como eu tenho 40, 50 minutos de aula, eu não vou me aprofundar no sistema digestório, eu vou falar basicamente de boca, tá? E também não vou me explanar muito em assuntos como dentes, porque também me foi informado que na semana que vem vocês vão ter uma aula com a professora Valéria, que vai dar uma aula aplicada de anatomia dos dentes, sobre a visão do especialista. Então, a minha aula hoje ela vai ser basicamente sobre a cavidade oral, sobre a boca de maneira geral. É realmente uma aula introdutória para vocês começarem os estudos de vocês de anatomia do sistema digestório. Tá joia? Então, para começar esse assunto, a gente precisa falar da face. Por quê? Porque a face vai estar logo anteriormente à cavidade oral e ela vai ter uma relação muito importante, certo? É na face que se abre a cavidade oral, que se abre a boca. Então, as relações são muito próximas. Vocês já devem ter visto nos estudos de vocês tiveram isso na aula de ramos da aorta,
que toda a cabeça ela vai ser nutrida, irrigada através de ramos das carótidas, né, das carótidas interna e externa. O sangue vem através das carótidas comuns. Então, a face, ela vai ser irrigada pelas artérias, como eu coloquei aqui no slide para vocês, facial e maxilar, principalmente aqui, né, também superiormente raminhos da temporal, anastomoses aqui, mas então na carótida externa, principalmente, então, para na, na parede, na cavidade, na fossa pterigomandibular, e vão mandar raminhos, e essas anastomoses vão fazer, então, o suprimento de toda essa região, tá bem? E a drenagem vai ser feita pelas veias, então, aqui, ó, veia facial também vai fazer uma drenagem muito importante, tá bom? Essas drenagens aqui, elas vão confluir através de uma série de anastomoses aqui. A gente vai ter, então, aqui a veia retromandibular, que vai fazer também a drenagem de toda essa fossa, os dentes. Essa drenagem toda ela vai ser feita justamente para as veias jugular externa, que está aqui cortadinha, mas principalmente para a veia jugular interna, que vai ser a principal caminho aí de drenagem de toda essa região. Tá bem? Inervação. A inervação da face, ela é feita para sensibilidade geral através do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, vocês já estudaram isso no período anterior, nas aulas do professor Cavazoli, que o trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade geral na face, e ele vai ter 3 ramos, por isso que ele chama nervo trigêmeo, tá? Então, o nervo oftálmico, que vai suprir essa porção mais superior, a porção maxilar dele aqui, e a porção isso aqui é a sensibilidade geral, tá bom? E a mímica facial vai ser, então, comandada, instruído, através das ramificações do nervo facial, tá bom? O nervo facial, então, ele vai fazer a motricidade da face, tá bom? Ele vai se ramificar dentro dessa glândula aqui que eu vou falar para vocês mais para frente na nossa aula, que é a parótida, mas ele vai apresentar então essa relação muito importante, que ele entra na parótida e aqui ele começa a se ramificar. Então ele vai ter aqui ramos temporais, ramos zigomáticos, ramos bucais, tá bom? Um ramo marginal da mandíbula, um ramo cervical, todos esses ramos do nervo facial, eles vão normalmente, tá? Isso aqui é anatomia normal, a maior parte dos casos, essa ramificação ela vai acontecer dentro da glândula parótida e são esses raminhos que vão fazer a nossa mímica facial funcionar, bem? Então, a cabeça, ela tem algumas cavidades dentro dela, cavidades as quais vale a pena a gente notar, esquematizar, para a gente poder estudar. Então, vocês já viram, então, na aula de sistema respiratório, a cavidade nasal, vocês já viram a faringe, tá certo? Então, hoje a gente vai estudar esse pedaço roxo aqui, que é justamente a cavidade oral. Vamos falar das paredes, dos seus limites, tá bom? E de tudo que vai compor essa cavidade oral. Então, generalidades sobre a boca, a cavidade oral. Ela é a porção inicial e superior do sistema digestivo. É o primeiro contato que o corpo vai ter com o alimento, tá bom? Então, é a abertura justamente do canal alimentar. Porque qual a importância do sistema digestivo? Ele serve justamente, principalmente, né, para que nós possamos absorver os nutrientes que o nosso corpo vai precisar. Para garantir a nossa homeostase, para garantir o funcionamento do nosso corpo de maneira geral, ele precisa de nutrientes. E esses nutrientes vão vir e ser absorvidos através do sistema digestivo, digestório, tá certo? A boca, ela vai então apresentar, já, né, a gente carrega alguns estigmas do ensino médio, fala que na boca a gente tem uma digestão mecânica, no esôfago mecânica, no estômago química. Na verdade não é bem assim, vocês vão ver isso com mais detalhes
na aula de fisiologia, no próximo período. Mas a gente tem uma digestão enzimática muito importante na boca. Então, a boca, ela vai fazer o primeiro trato do alimento, tanto mecanicamente, através da maceração do alimento, corte do alimento, maceração, trituração, através dos dentes, e cada um deles com a sua função, e também isso vai aumentar a superfície de contato do alimento com as enzimas já secretas na boca, tá bom? Então, a primeira digestão química do alimento, ela começa na boca, principalmente através da ação da enzima amilase salivar, tá? Então, a boca já tem digestão química com uma notoriedade bastante importante, tá bem? A gente também tem uma sensibilidade especial na boca. Além da sensibilidade geral, que é você sentir se alguma coisa encostou, né? A sensibilidade normal, existe uma sensibilidade especial na boca, que é o paladar. Nós sentimos, então, o sabor, o gosto dos alimentos através da boca, tá bem? E a boca, ela também vai apresentar um papel mecânico, aí sim, puramente mecânico, de articulação da palavra. Então, a língua, ela tem um papel fundamental para a enunciação de palavras. Então, sem a língua, fica mais difícil você articular as palavras, certo? Então, a boca, ela tem todas essas funções, de maneira geral, que valem a pena ser notadas, tá bom? E aí, entrando um pouco mais anatomicamente para falar, então, os limites dessa cavidade. Tá? Essa cavidade, anteriormente, ela vai ser limitada, finalizada, né, pela rima da boca e pelos lábios, tá bom? Rima seria essa abertura, essa linha, quando a gente fecha a boca, tá? Então, aqui a gente tem a rima da boca tá para a boca, assim como as narinas estão para a cavidade nasal, tá bom? É a abertura, é a passagem, é a entrada, tá legal? Lateralmente, nós vamos ter, então, as bochechas com sua musculatura, inervação e tudo mais, mas dentro, internamente, principalmente a mucosa oral, tá bom? Vai fazer essa limitação lateral da cavidade bucal, tá bom? Superiormente, nós vamos ter o palato, tá? Que é o tão famoso céu da boca, tá? O céu da boca, a partir de hoje, palato, por favor, ele tem duas porções, então uma porção que é o palato duro e uma porção que é o palato mole, e o nome é justamente relacionado ao aspecto, porque no palato duro a gente tem a presença de estrutura óssea, que vai dar uma sustentação mais forte. Então, logo ali é o palato duro. Aonde não tem essa estrutura, esse arcabouço ósseo, a gente tem o palato mole, que ele é mais posterior, tá bom? Inferiormente, então, limitando a boca, a gente vai ter o próprio assoalho da boca aqui e a língua que repousa sobre ele. Tá? Esse é o limite inferior. E posteriormente, a gente vai ter aqui o istmo das fauces. Eu não sei se vocês já entraram em contato com essa palavra. Istmo significa estreitamento, tá bom? Não sei agora se do grego, do latim, é uma palavra que significa estreitamento. E por que das fauces? Porque quando a gente tem uma visão anterior, quando nós olhamos a boca, a gente vê quatro foices, formando então dois arcos, tá? Essa palavra false, já deve estudar alguma coisa sobre anatomia, falciforme, né? Onde as hemácias têm formato de foice. Então, aqui os ligamentos, as pregas e os músculos que estão dentro delas vão compor as fauces, as foices, o istmo das foices, que vai limitar, então, e dividir a cavidade oral da faringe, que está atrás, tá bom? Então, famosa garganta. A boca, ela vai ser dividida, então, em duas subcavidades, vamos dizer assim. A gente tem o vestíbulo da boca e a cavidade oral propriamente dita. Caio, como assim? O que é o vestíbulo? Vestíbulo é uma palavra que se remete à antessala, tá? Quando vocês vão entrar numa universidade, vocês fazem o vestibular, tá? É uma preparação, é uma pré-sala antes de você entrar na sala. O que é o vestíbulo da boca? É toda essa área que fica, então, entre os lábios e os dentes, essa cavidade em forma de U, que preenche a boca, que envolta essa região mais lateral, mais anterior aqui da boca, isso aqui é o vestíbulo. Dá para passar a língua ali por fora dos dentes, né?
Então, ali no vestíbulo a gente já tem estruturas, tá? Principalmente a própria mucosa jugal, a gente vai falar delas, mas então o que, que vai dividir essas duas cavidades aí, então? A pré-cavidade oral, que no caso é o vestíbulo da boca, e a cavidade oral propriamente dita, que é onde repousa a língua, onde o alimento ele está sendo debatido, e onde vai iniciar o processo de deglutição, que é tão importante para a gente. Então, os dentes vão fazer essa divisão. Então, aqui, ó, para a gente ilustrar, então, a gente acabou de falar, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a rima da boca, nessa porção anterior, tá bom? Aqui, o vestíbulo entre os lábios e os dentes. Aqui, a gente tem a língua dentro da cavidade oral, propriamente dita, o palato, o limite posterior aqui, sendo o istmo das fauces. Eu vou mostrar isso para vocês numa outra imagem mais para frente, numa vista anterior, vocês vão entender melhor essa questão das fauces. Aqui, a gente consegue ver essa imagem num atlas fotográfico, visualizando exatamente isso que a gente vê esquematizado aqui no desenho do Netter, tá? Então, a rima da boca, os lábios, o vestíbulo, ele tá pressionadinho aqui, ó, tá? Anteriormente aos dentes, nessa imagem. Posteriormente, nós temos aqui, então, a cavidade oral propriamente dita, a língua, suas musculaturas, tá bom? Então, é uma imagem mais real para ilustrar o que a gente está vendo nessa imagem esquematizada aqui na esquerda. Então, vamos entrar nesse vestíbulo, vamos estudar esse vestíbulo. Vocês já devem ter visto essa pecinha aqui, né? É um aparelho dentário que mantém os lábios afastados para poder visualizar bem o vestíbulo e os dentes. Isso ficou famoso um tempo atrás aí, o pessoal começou a comprar um joguinho, acho que é Fala Aí, que você fica tentando falar e tem que ser entendido pelo outro com a boca aberta desse jeito. Esse aparelho, ele afasta os seus lábios, ele evidencia o vestíbulo da boca. Ele é utilizado por dentistas, então a professora Valéria deve falar disso mais detalhadamente na semana que vem, mas eu usei essa imagem aqui para mostrar a vocês justamente esse vestíbulo. Vocês conseguem ver aqui, então, toda a arcada dentária, tanto a superior como a inferior, você vê essa face vestibular, né, o lado vestibular dos dentes, você vê a própria mucosa oral aqui, estão vendo? Vocês veem que existem estruturas dentro dessa própria antessala, né? Ela não é vazia. Você tem aqui onde eu estou mostrando para vocês uma estrutura que é uma preguinha, né? O pessoal gosta de pôr piercing ali, que é o frênulo labial, que ele segura o lábio superior preso ali nas maxilas, né? Preso ali no arcabouço ósseo da boca, na delimitação da boca. Então a gente vai ter, então, falando especificamente do vestíbulo, o limite anterior dele vai ser a rima da boca e os lábios, porque é ele que é a primeira coisa na entrada a primeira cavidade na entrada, né, da boca. Então o limite anterior é o mesmo, tá? Lateral, as bochechas, porque o vestíbulo se projeta lateralmente. Superiormente, nós temos a mucosa oral ou mucosa jugal, tá? É toda essa mucosa que recobre, que ela se reflete, tá? Ela começa aqui, posteriormente aos lábios, ela cobre todo o vestíbulo. Ela sobe, se deita, recobre a gengiva e ela repousa aqui sobre a gengiva. Aqui nós conseguimos ver esse aspecto brilhoso aqui. Isso aqui é a mucosa jugal. Inferiormente, a mesma mucosa. Ó, nós conseguimos ver a passagem de pequenos vasinhos aqui. E nessa mucosa vão se abrir uma série de glândulas salivares mistas que vão liberar ali a sua secreção. Então essa região ela tá sempre úmida, sempre com esse aspecto brilhoso, tá? Porque uma série de glândulazinhas já se abre diretamente no lúmen ali, não é uma quantidade grande, significativa de saliva para a digestão do alimento, mas é ela que mantém umedecida toda essa mucosa jugal. E posteriormente, eu coloquei posterior aqui, né, mas seria mais internamente, a gente tem os dentes que vão fazer o limite mais central, tá, desse vestíbulo. E que estruturas a gente tem aqui, então, que vale prestar atenção? O frênulo labial superior, que eu já mostrei para vocês, existe um frênulo labial inferior, ele não está aparecendo muito bem nessa imagem, ele é menos proeminente do que o frênulo superior, mas ele está ali, muita gente põe piercing nos dois.
Nós temos também a linha alba da boca, tá? Se vocês olharem lateralmente, todo mundo tem aqui, dá pra ficar passando a língua, né? Você tem uma linha lateral na boca, parece que ela passa da metade da bochecha na parte de dentro. Todo mundo tem a impressão de que, eu mordi quando era pequeno, ficou uma cicatriz. Todo mundo. E essa estrutura, na verdade, ela é uma estrutura anatômica, que é a linha alba da boca, tá bom? Ela pode, inclusive, alguma patologia ou outra, então é notável que nós falemos da linha alba da boca quando nós falamos do vestíbulo oral, tá bom? E a papila parotídea, tá? Essa papila parotídea, ela se abre, a papila, ela é uma espécie de projeção na mucosa, um carocinho com uma abertura ali, tá bom? Então ali a gente vai ter, nessa papila parotídea, por que ela tem esse nome? Eu mostrei para vocês a glândula parótida, que fica lateralmente ali, bem anterior ao meato acústico, tá? A parótida, ela é a principal glândula salivar e ela vai emitir um ducto que vai perfurar, então, a parede lateral da cavidade oral, a bochecha, e ela vai se abrir na altura do segundo molar superior. E essa sim é responsável pela maior quantidade de saliva que vai ser liberada dentro desculpa, por uma quantidade notável de saliva que vai ser liberada dentro do vestíbulo. Então, a maior parte da saliva que vai ser liberada no vestíbulo, que vai ser ejetada no vestíbulo, não vem das pequenas glândulazinhas distribuídas na mucosa, mas sim da parótida, que vai se abrir aqui na papila parotídea. Eventualmente, a gente dá uma mordida nela quando está mastigando rápido demais. Dói. Tá? Aqui. Nessa imagem, a gente consegue identificar melhor a linha alba da boca aqui, tá bom? A papila parotídea, ela tá aqui em cima, meio escondidinha ali, tá bom? Mas são estruturas que a gente consegue identificar dentro do vestíbulo. E aí eu trouxe algumas patologias que elas podem acometer aqui, o professor Albino está assistindo, ele pode falar disso com muito mais facilidade do que eu, porque é patologista. Mas algumas patologias comuns, justamente, então, a estomatite aftosa recorrente, todo mundo já teve, que é a tão famosa afta, né, que ela se abre na mucosa, dá aquela ardida, né, elas dizem por uma lesãozinha ulcerosa na mucosa jugal, tá? É comum a gente ter, depois de uma mordida, um machucado, alguma coisa, gerar alguma afta nessa região. Eu tive um episódio recente aqui, eu fui dar um abraço na minha sobrinha, criança, pula o tempo todo, ela me deu uma cabeçada, eu fiz uma lesão grande na mucosa jugal. Depois de uns 2 dias, que isso começou a se fechar ali a mucosa novamente, formou uma afta grande, isso arde bastante, né, porque ela é ácida também, então é muito comum, tá bom? A afta, ela tem uma etiologia multifatorial, então traumas, infecções, doenças imunohematológicas, diversas coisas podem causar essa afta, mas ela tem que tomar cuidado para a gente não confundir a afta com a mucocele, tá bom? Porque a mucocele, ela não dói e ela forma bolha, tá bom? Ela também pode aparecer com trauma, como uma mordidinha, alguma coisa assim mais forte. Você tem ali um aumento de líquido que vai formar uma pequena bolha nessa mucosa, uma bolhazinha de muco, tá bom? Que é facilmente tratável no odontologista. Já é? Entrando mais, então, dentro dessa cavidade oral, a gente vai ficar no limite, tá? Não vou me aprofundar muito, só vou mostrar para vocês aqui os dentes, tá bom? Existem 2 tipos, os decíduos, que são também conhecidos como dentes de leite, tá bom? E depois os dentes permanentes, se totalizam 32 dentro dessa cavidade oral, tá bom? 16 na arcada superior, 16 na inferior, cada um aí com o seu formato, que é a sua função na mastigação, tá? E os tipos de dentes que a gente vai ter? A gente vai ter os incisivos, que servem para literalmente fazer incisões, cortar o alimento na mastigação. A gente vai ter os caninos, que prendem, fixam o alimento na boca, né? Os pré-molares, que eles têm um aspecto entre os caninos e os molares,
e os molares que vão fazer a maceração, né, a trituração do alimento através do atrito, né, esse alimento ali dentro ele vai ser massacrado, estilhaçado, triturado, e isso vai aumentar o contato da saliva com o alimento, e o alimento vai então começar a ser digerido. Por isso que é muito importante que nós mastiguemos bem o alimento que a gente ingere, tá joia? A arcada superior vai se articular na maxila, tá? Nas áreas superiores direito e esquerdo, e a inferior vai se articular na mandíbula, tá bom? Através das gonfoses, que vocês já estudaram nas aulas de artrologia do período passado. Então, esse é o aspecto dos dentes dispostos sobre as arcadas dentárias superior e inferior, tá joia? Então, os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares aqui, bonitinhos, tá joia? E aqui só uma imagem para mostrar para vocês como é que é o aspecto deles, o tamanho deles, como eles ficam dispostos dentro, né, das arcadas, dentro das suas articulações, seus alvéolos dentários, tá joia? Os dentes, eles vão ser inervados, então, por ramos do nervo trigêmeo, ramos do nervo mandibular, tá joia? Tá? Então, o ramo mandibular, ele vai emitir ramos para fazer essa inervação dos dentes. Vão ser nutridos por ramos alveolares superiores, que vão vir da artéria maxilar, e ramos alveolares inferiores, que também vão vir da artéria maxilar. A drenagem, muito similar à da face, já mostrei para vocês aquele plexo enorme que vai se drenando para a retromandibular e vai drenar isso aí principalmente para a jugular interna, tá bom? Passa pela externa, mas principalmente pela interna, tá bom? Então, aqui, ó, a gente pode ver como é que vai ser essas ramificações aqui para enviar esses raminhos para os dentes. Só a artéria alveolar superior aqui, a inferior aqui, vindas as duas como ramo da artéria maxilar, tá vendo? Aqui, então, ela vai mandar os raminhos alveolares para cada dente, inferiormente a mesma coisa, tá bom? Inclusive, a alveolar inferior é a artéria que vai passar dentro daquela fóviazinha que vocês estudaram quando estudaram a mandíbula. Quando vocês olham a mandíbula internamente, tem um buraquinho de cada lado, né? Justamente vai passar, então, a inervação e a nutrição desses dentes da arcada dentária inferior, tá joia? A drenagem, então, ela vai ser feita da mesma maneira, tá bom? Aqui, ó, essa drenagem dos ramos alveolares, de todos esses plexos aqui, tá? Vão jogar, então, isso aqui para retromandibular, jugular externa e jugular interna, tá bom? A drenagem aqui, ela vai acompanhar a drenagem da face, tá joia? A retromandibular, a jugular, tá joia? A patologia que pode acometer os dentes, que todo mundo já teve também, é a cárie, tá bom? O que é a cárie? A cárie, ela é uma deposição de bactérias, né? Porque nós temos uma flora oral, né? Assim como nós temos a flora intestinal, a flora epitelial, a flora oral, e essa flora oral, se ela se proliferar demais, ela pode, algumas dessas bactérias, elas podem acabar se alimentando dos próprios dentes, né, o metabolismo dos próprios dentes, não, desculpa, elas podem erigir os dentes através da alimentação, principalmente de carboidratos. Então, não escova o dente à noite, tem preguiça, essas bactérias elas vão pegar esses carboidratos, elas vão digerir esses carboidratos e através do seu metabolismo vão acidificar. E elas podem, acidificando o meio, gerar essas erosões nos dentes. Isso é a cárie. Pode ser causada por treponema, por feromonas, tanerela, outras bactérias. A professora vai falar com mais calma disso na semana que vem. Eu só mostrar para vocês saberem, ó, isso é uma cárie, tá joia? Então, entramos agora na cavidade oral propriamente dita, tá joia? A cavidade oral propriamente dita, ela vai ter como limite anterior o mesmo limite da cavidade oral como um todo. Porque antes dele, anteriormente, tem o vestíbulo. Tá? E o que vai limitar o vestíbulo, então? O limite posterior do vestíbulo vai ser o limite anterior, anatomicamente, da cavidade oral propriamente dita. Estamos falando dos dentes, tá bom? Então, uma face mais lingual, mais oral, mais interna
dos dentes vai ser o limite anterior da cavidade oral propriamente dita, tá joia? Então, essa parte interna, que vai se relacionar com a língua, tá bom? Dos dentes. Lateralmente, também os dentes. Superiormente, o palato. O palato, ele não recobre o vestíbulo, mas recobre a cavidade oral propriamente dita. Inferiormente, a língua e o assoalho bucal, e posteriormente o istmo das fauces. Olha lá como eu falei para vocês que a gente tem aqui dois arcos, então, um arco aqui mais posterior e um arco mais aberto anterior. Estes arcos, eles se dividem em 4 foices, tá bom? Eu vou falar disso aqui mais detalhadamente lá para frente, tá bom? Mas dá para perceber que existe um arco ali partindo da boca para chegar na faringe, tá joia? Este é o istmo das fauces. Então, vamos falar de cada uma dessas estruturas mais detalhadamente. Então, a gente tem aqui o palato. Ele vai ter, então, essas duas porções, como eu já falei para vocês, o palato duro e o palato mole, o que vai diferenciar é a presença dos ossos, tá bom? E no palato duro, a gente vai ter algumas estruturas. Tá? A gente tem aqui, nesse arcabouço ósseo aqui, a fossa incisiva, e quando nós olhamos ele recoberto pela mucosa, nós temos então, além da fossa, nós temos essas pregas que vão acompanhar, se tiver algum defeito ósseo, alguma estrutura óssea, isso vai ser acompanhado pela mucosa. E isso vai formar essas pregas palatinas transversais, tá? São pregas da mucosa no palato, localizadas na região superior anterior do palato duro, tá bom? Na verdade, se o palato for a sua referência, é inferior anterior, né? Mas superior anterior na cavidade oral propriamente dita, tá bom? A gente tem aqui a rafe palatina. Se vocês olharem no céu da boca, a gente consegue ver como se fosse uma linha no meio do céu da boca, a gente vai ter língua também, e essa linha, ela segue o plano mediano, tá? Qualquer estrutura que seja uma linha em anatomia que percorre o plano mediano vai ser denominada de rafe, tá? Então aqui a gente tem a rafe palatina, mais para frente a gente vai ver também a rafe lingual, tá bom? A gente tem, então, compondo, né, esse palato duro, esse arcabouço ósseo, vou voltar aqui, justamente essas projeções palatinas aqui, transversais das maxilas, e esses ossos aqui mais posteriores, que são os ossos palatinos, tá joia? Os ossos palatinos, então, eles vão abrigar 2 forames aqui, e no forame palatino maior, a gente vai ter a passagem das artérias palatinas maior e menor, tá? Eu acho que eu tenho uma imagem disso aqui. Isso, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui, ó, a gente consegue identificar, então, no forame palatino maior, a saída justamente dessa artéria, tá bom? Artéria palatina maior e artéria palatina menor, e a saída aqui do nervo palatino maior. E no forame palatino menor, posteriormente, a gente vai ter a saída do nervo palatino menor, tá bom? E vocês podem perceber aqui que mesmo essa região do próprio palato é repleta daquelas glândulas lá, como eu mostrei para vocês, essas glândulazinhas salivares, que vão manter essa mucosa hidratada com a liberação de saliva. É assim que acontece também sobre a mucosa jugal, tá bem? E o palato mole, posteriormente aqui, que ele vai ser composto, então, não desses ossos, mas de todo o aparato muscular ali e da mucosa que vai auxiliar na deglutição, no fechamento da cavidade nasal, né? Ele vai tampar as coanas quando você tentar fazer a deglutição e impedir a saída do alimento para dentro da cavidade nasal, tá? É uma função muito importante do palato mole, tá bom? Principalmente ele vai ter aqui esses músculos aqui, ó, anteriormente, músculo palatoglosso, tá? Ele então se tem origem e inserção entre o palato e a língua, e o palato faríngeo, tá? Ele vai ter a sua inserção lá na faringe. Esses músculos, eles vão ser recobertos por mucosa e formar as pregas, palato glosso e palato faringe, direita e esquerda. E se a gente considerar os dois lados, a gente vai ter então o arco palato glosso e o arco palato faríngeo.
esses arcos eles se confluem no meio do plano numa outra estrutura que é a denominada úvula, a campainha da garganta, né? É a úvula, essa estrutura anatômica tão importante. E o que pode acontecer aqui nesse palato é a presença de um toro palatino, por exemplo. O toro palatino, ele é um aumento, uma projeção óssea grande demais, ela pode ser recoberta, ela vai ser recoberta ali pela mucosa. Então, a pessoa que ela tem o toro palatino, ela literalmente tem um carocinho no céu da boca. É uma formação, né, um erro de formação. Então, muitas pessoas, às vezes, nem tratam cirurgicamente, ela simplesmente permanece com toro palatino por toda a vida, porque não há dependendo do seu tamanho, né, não há um prejuízo muito grande para a presença desse toro dentro da cavidade oral. Outra coisa que pode acontecer, titio, vovô gosta de fumar muito, fuma muito, e o excesso de calor dentro da cavidade oral, ele pode induzir as células da mucosa, que não são queratinizadas, a produzir uma queratina, e produzir em excesso, para se proteger daquele calor. Então, a gente vai ter essa estoma, isso, não confundam com estômago, tá? Estoma, lembra de estomodeu, lá na embriologia, que é a boca, tá? Então, estoma é um prefixo que morfologicamente está ligado à boca. Então, estomatite é uma inflamação bucal, oral. E a nicotínica porque ela vem do uso de nicotina, cigarro, principalmente cigarro, tá? Hiperqueratinização da mucosa, tá joia? E aí a gente tem essas lesõezinhas que a gente consegue visualizar nessa imagem. O assoalho da boca. Então, saindo do limite superior, vamos para o limite inferior, tá bom? O assoalho, ele vai ser sustentado principalmente pelo músculo miloióide, tá? Que ele vai ter essa projeção, origem aqui na mandíbula, origem e inserção entre a mandíbula e o osso ióide, tá? E o gênio ióide, tá? Esses dois músculos vão fazer, então, o principal arcabouço aqui do assoalho bucal, tá? A loja, então, eles vão compor essa loja suprioide, a loja suprioide, ela vai fazer a sustentação desse assoalho bucal, tá bom? Só de curiosidade, eu vou voltar isso aqui mais para frente na aula, essa aqui é a glândula salivar submandibular, ela emite um ducto grande que abre lá na frente. Vou falar só para vocês não se confundirem depois, porque essa outra glândula aqui é a outra glândula, é a glândula sublingual, tá? Que vai se abrir direto na mucosa, ela não vai emitir ducto. Mas eu vou falar disso mais para frente. Então, olhando esse assoalho por uma visão anterior, o que a gente vai conseguir visualizar? Essa mucosa que vai estar na porção inferior da língua, e ela tem suas projeções, tem aqui as suas estruturas. O que a gente vai conseguir identificar aqui? A gente vai conseguir identificar principalmente esse frênulo, tá? Que ele vai fazer a fixação da língua no assoalho da boca, tá? É uma prega de mucosa. E lateralmente a gente tem aqui a carúncula sublingual, que é uma outra prega mucosa, mas essa horizontal, e medianamente ali, né, seguindo a carúncula lingual, bem no plano mediano, abrindo aqui no frênulo, na lateralzinha do frênulo, a gente vai ter o ducto daquela glândula que eu acabei de mostrar para vocês, que é a submandibular. Ela emite o ducto lá atrás, percorre aqui esse caminho todo e vai se abrir aqui nessa porção mediana. É essa glândula, esse ducto aqui, que às vezes você está comendo e conversando e rindo com os amigos, e de repente dá um esguichinho de saliva, sabe aquele perdigoto safadinho no meio da conversa? É justamente por causa dessa colocação dele aqui no freno, tá? Você muitas vezes ejeta a saliva através desse ducto não intencionalmente. E o que pode acontecer aqui é a presença de uma rânula. Uma obstrução desse ducto pode fazer com que se acumule ali uma grande quantidade de saliva, né, muito muco ali dentro. Também é facilmente tratável, isso aqui é basicamente uma bolha de saliva, tá, que não conseguiu chegar dentro da cavidade oral, porque houve um entupimento do ducto aqui por algum motivo, tá bom? Mas outro componente desse limite inferior é a própria língua.
tá? Língua é uma estrutura muscular muito importante mesmo, porque ela que auxilia na fala, ela que auxilia no direcionamento da mastigação, para a gente direcionar o alimento dentro da boca para que ele seja mastigado, seja triturado, seja deglutido, tá? Então, a língua, ela tem um papel muito importante na mastigação, na deglutição, porque ela inicia, é um movimento de língua que inicia o processo da deglutição, a gustação, que é por sobre a língua que vão estar, como é que eu posso dizer, dispersas as terminações nervosas com a sensibilidade especial da boca, que é o paladar, e a fonação, justamente pelos seus movimentos que vão permitir que nós articulemos a fala. Que estruturas a gente vai conseguir, assim, principalmente, bater o olho na língua e identificou? A gente vai ver que ela é recoberta por papilas, né? Então tem as papilas filiformes, as papilas circunvaladas, as papilas valadas, as filiformes. Essas papilas, elas vão estar dispersas na língua. Aqui, nessa região, a gente vai ter um arranjo especial de algumas delas. Então, as papilas fungiformes, elas vão se organizar aqui na língua em formato de V, que é o que a gente vai denominar de V lingual, tá? É onde a gente encontra, então, as papilas circunvaladas. No meio da língua, a gente consegue identificar essa língua, essa linha que eu já falei para vocês, que tinha no palato e tem aqui agora, que é a RAF lingual. A gente tem um ápice da língua, né? Porque ela tem esse aspecto cônico, né? Esse aspecto piramidal. Então, ela tem um ápice e uma base aqui na raiz. A gente vai ter uma tonsila lingual, tá bom? Vocês já estudaram tonsilas quando vocês viram a tonsila tubária na caixa nasal. Então, estruturas responsáveis pela liberação de linfócitos e etc. nessa cavidade aqui, tá bom? Então, é uma tonsila lingual, uma tonsila grande. Ela fica posterior à língua. E entre a raiz da língua e o corpo da língua, a gente tem aqui um forame cego. A língua, ela se desenvolve a partir de 4 brotos embriológicos, tá bom? E esses brotos, eles vão formar o corpo da língua, lateralmente na frente, são 2 separados, e 2 posteriores. Conforme eles vão crescendo, em cima da língua, superiormente, se desenvolve a glândula tireoide, mas a tireoide, ela se localiza no pescoço. Então, conforme a língua vai se desenvolvendo e fechando, a tireoide, ela se desenvolve para baixo e ela vai se localizar no pescoço. E aí fica, muitas vezes, patente um pequeno ductozinho, tá bom? Esse ductozinho, ele colaba, ele se fecha, e você passa a ter ali um forame cego, tá bom? Se você seguisse ele, abrisse ele, dissecasse, você chegaria na tireoide, tá bom? Algumas pessoas podem ter patologicamente um ducto patente, mas isso, como eu já falei, é um processo patológico. Normal é que o forame cego seja cego, tá joia? Essa língua, ela vai ser inervada. Então, na sua porção anterior aqui, pelo nervo lingual, que vai dar a sensibilidade geral dessa porção anterior, e os 2 terços anteriores também vão ser inervados pelo nervo facial na inervação do paladar, tá bom? Que é a inervação de sensibilidade especial. O nervo glossofaríngeo, ele vai fazer a inervação geral e o paladar nessa região do terço mais posterior, com contribuição vago, inervando ali nessa região posterior, tá? O palato glosso é um dos músculos da língua, e ele é quem vai ser inervado pelo nervo vago, tá? A motricidade dele vai vir do nervo vago. E todo o resto da língua vai se mover através da inervação do nervo hipoglosso, tá? Então, o hipoglosso move praticamente toda a língua, tá? Eu vou mostrar para vocês que tem uma série de músculos aqui, mas especificamente o músculo palatoglosso vai ser inervado pelo vago. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui que eu acabei de falar. A irrigação, primeiro, ela vem, então, através de uma artéria lingual e uma artéria lingual profunda, que vão fazer a nutrição de toda essa língua aqui, tá bom? As drenagens vão ser através de plexos, principalmente das veias profundas,
da língua e as veias sublinguais, que vão drenar, então, lá para ver as veias sublinguais, vão drenar para a veia lingual e vai desembocar aqui na jugular interna. E a inervação, como eu já tinha falado, o nervo lingual, então, geral, sensibilidade geral da porção anterior, e o facial, o paladar, o glossofaríngeo vai pegar a região posterior, fazer inervação de sensibilidade geral e paladar, motora de todo o aparato da língua aqui vai ser o nervo hipoglosso, à exceção do palatoglosso, que vai ser inervado pelo vago. Então, como eu já falei para vocês, porções têm um ápice, um corpo, uma raiz, tá? Existe uma relação muito importante aqui entre essas tonsilas. Eu vou falar mais para frente quando eu for falar do limite posterior, mas existem aqui as tonsilas palatinas, também chamadas de amígdalas. Existe uma relação entre essas estruturas aqui, que é um anel linfático que eu vou comentar mais para frente, tá bom? Existe um sulco mediano aqui na língua, que vai ser, no meio dele você vai encontrar a RAF, tá bom? E existe um sulco terminal, que vai separar a raiz da língua do corpo da língua. Ela tem duas faces, uma face que é o dorso da língua, e inferiormente a gente tem a face inferior da língua, onde a gente consegue identificar aqui, fazendo uma dissecção, a artéria lingual profunda, a veia lingual profunda e o nervo lingual, tá bom? Fazendo a inervação de toda essa região, tá joia? Olhando então para a raiz da língua, por que eu coloquei essa imagem aqui mais com um zoomzinho para vocês visualizarem? Estão vendo que existe aqui umas pregas? Essas pregas, elas sustentam a epiglote. Vocês já ouviram falar da epiglote, aquela válvulazinha que se fecha quando você está se alimentando para que não entre alimento na via respiratória. Essas pregas glossoepiglóticas, então, elas têm uma mediana e duas laterais, tá? Uma direita e uma esquerda. E entre elas acaba formando uma espécie de depressão. Essa depressãozinha é a valécula. E o que acontece quando você está comendo rápido o alimento, ele acaba parando ali na valécula, principalmente líquido, né? Você fica com aquela sensação de ter um líquido preso em algum lugar ali, você engasga, tá? O engasgamento, então, aquela tosse não necessariamente o engasgamento, né, mas aquele reflexo de tosse, porque veio uma aguinha no lugar errado aqui, essa água ela está preenchendo a valécula, tá bom? Você tem aqui o disparo, então, de um reflexo de tosse para jogar para fora esses alimentos. Por quê? Porque se existe muito evidente a depressão ali, quer dizer que a epiglote está levantada. Se a epiglote está levantada, existe a possibilidade de alimentos entrarem na via respiratória. Isso não é legal. Então, a gente tem esse reflexo de colocar para fora essas coisas quando existe a parada de alguma substância, de algum líquido, algum alimento aqui nas valéculas, tá bom? Musculatura da língua. A língua, ela é uma estrutura bastante complexa, formada por diversos músculos, por isso que ela tem uma movimentação tão ampla e tão livre, e mesmo assim ela permanece presa e fixa dentro da boca, tá? Ela vai ter, então, músculos extrínsecos, que são externos à língua, que vão compor a língua, e músculos intrínsecos, que são os músculos que estão mais dentro da própria língua, tá bom? Então, os músculos extrínsecos, a gente vai ter o geniglosso, o ioglosso, o estiloglosso e o palatoglosso, que vão fazer essa constituição dessa porção extrínseca da língua. E os intrínsecos, que são os músculos da própria língua mesmo, a gente vai conseguir identificar essa imagem aqui para mostrar o estiloglosso para vocês, né? A gente vai conseguir identificar com uma dissecção, tá? Eu estou acelerando um pouquinho aqui, que eu vi que o tempo está um pouco apertado. Superiormente, que a gente vai ter, então, o longitudinal superior, o longitudinal inferior, o músculo transverso, vão fazer as composições, o vertical, vão fazer a composição dessa musculatura mais intrínseca da língua, tá bom? Anquiloglossia. Eu trouxe essa imagem para vocês porque vocês devem conhecer alguém que tem a famosa língua presa, né? Quando a língua fica presa no assoalho bucal, tá?
A língua presa, a anquiloglossia, ela é uma condição que acomete as pessoas em que não há um desenvolvimento muito grande do frênulo lingual. Então, quando você tem um encurtamento desse frênulo, a língua, ela literalmente fica presa e ela não consegue se movimentar. Por isso que essa característica das pessoas de falarem exatamente dessa forma, porque a língua ela está literalmente presa, fixa no assoalho bucal. Tá? Outra patologia que pode acometer isso aqui é a candidíase oral, uma monilíase, tá bom? Isso aqui vai sair com uma boa escovação, mas precisa de um tratamento médico, tá bom? E o istmo das fauces, que é o limite posterior da cavidade oral propriamente dita, a gente vai ter então nele o véu palatino, que é essa porção do palato mole, o arco palato-glosso, que eu já mostrei para vocês, e o palarinho, tá bom? Compondo, e entre eles a gente vai ter uma fossa tonsilar, tá? É uma escavação entre os dois arcos, e vai ter de cada lado uma tonsila palatina, ou uma famosa amígdala, tá? Então, as famosas amígdalas são tonsilas, e a úvula palatina na confluência dos arcos aqui no meio. Uma vista posterior, então, aqui a gente tem as coanas, e essa aqui é a vista posterior que a gente tem da cavidade oral. Isso aqui é o istmo das fauces, esse aqui é o arco palatofaríngeo, ó, limitando a cavidade oral, tá joia? Aqui a gente consegue identificar essas tonsilas palatinas, tá? Ou as famosas amígdalas, tá bom? E a relação que elas vão ter com a tonsila lingual, tá? Vocês já viram na aula de sistema respiratório que dentro do toro do toro daqui então tonsilas tubárias, tá? Existe uma série de pequenos depósitos de tecido linfóide aqui, tá bom? Isso vai formar um anel linfático, que é o anel linfático faríngeo. Eu vou mostrar ele mais para frente para vocês. Mas ele tem um outro nome que pode muitas vezes cair em concurso, alguma coisa assim, que é o anel linfático de Waldeia, tá? Ele vai literalmente fazer essa proteção do meio, né, do interno do corpo com o meio externo. Muitas aspas, tá, em meio interno e meio externo aqui, porque o lumen de todo o trato, ele continua sendo meio externo, tá? É só um modo de falar para ilustrar melhor a aula. Então, vendo lateralmente isso aqui, a gente tem aqui, ó, arco palatoglosso, na verdade aqui só uma prega, né? Palato faríngeo, entre eles a tonsila repousa nessa fossa tonsilar, mas acima dela a gente tem um espacinho maior, que é a fossa supratonsilar. Vocês devem ver ela com mais detalhe na aula de faringe, mais especificamente, tá joia? Mas é só uma outra visão disso tudo que eu acabei de falar para vocês. E aqui o anel linfático de Waldeia, tá? Como eu comentei com vocês, ele é composto pela tonsila lingual, as tonsilas palatinas, as tonsilas tubárias e a tonsila faríngea, também conhecida como adenoide. E entre eles aqui, ligando um depósito muito grande de tecido linfóide, que vai ser responsável pela liberação aqui de IgM, células do sistema linfático aqui nesse lumen das duas cavidades, no tubo, no início dos tubos aqui, tá bem? A faringe, ela vai ser irrigada principalmente pelas artérias faringe ascendente e tireoide superior, que ambas vão ser colaterais da carótida externa, tá bem? E essa imagem aqui ilustra bem o anel linfático de Waldeia. E as glândulas salivares, tá? Que vão acompanhar essa cavidade, elas não fazem parte da cavidade, né? Não é líquida. São estruturas que têm uma relação muito importante, porque a saliva é justamente que vai permitir essa digestão mais química do alimento, né? A lubrificação do alimento na boca, para que ele possa percorrer o tubo sem machucar também. E a gente vai ter três pares aí, né, de glândulas principais, que vão ser a glândula parótida, nessa região, como eu falei para vocês, ela se localiza anteriormente ao meato acústico aqui, ela tem um tamanho muito grande, glândula serosa, é por ela que vai se ramificar, então, o nervo facial, e a gente vai ter a emissão de um ducto que penetra aqui, passa através da parede lateral e se abre na cavidade oral, dentro do vestíbulo, na altura do segundo molar superior, tá bom?
né, você consegue visualizá-la um pouquinho melhor, a ramificação do nervo facial ocorrendo dentro dela e a emissão desse ducto parotídeo, tá joia? Essa imagem aqui é a melhor imagem que a gente tem para ilustrar a glândula submandibular e a sublingual, tá? Porque às vezes, dependendo da imagem, a gente confunde. Tá? A submandibular, ela está localizada justamente aqui nessa porção posterior, porção mais interna do ângulo da mandíbula. É ali que a gente vai encontrar as glândulas salivares. Se você ficar fazendo carinho, assim, embaixo do assoalho bucal aqui, ela até dá uma enchida de saliva embaixo da língua ali. Por quê? Porque justamente dessa glândula que vai ser emitida o ducto, que vai se abrir lateralmente ao frênulo lá, como eu falei para vocês. Não confundam, tá? Porque pela região, a gente tem a ideia, intuitivamente, de pensar que é a glândula sublingual que vai se abrir ali. Não é a sublingual. A sublingual, ela se abre diretamente na mucosa, através de ductos diretamente na mucosa, tá? Pequenos ductos, pequenas aberturas. Enquanto a submandibular, esse ducto, que vai percorrer ali, passar pela carúncula e vai se abrir na região mais mediana, próxima do frênulo, tá bom? Ambas são glândulas mistas, que vão liberar essa saliva dentro da cavidade oral, tá joia? E para finalizar essa aula, eu trouxe para vocês esse vídeo, que mostra, vocês já devem estar vendo ele reproduzindo aí, que mostra o processo de deglutição, tá? Porque nós temos intuitivamente, de novo, a impressão errada de que engolir e mastigar são atos voluntários, e não são. Na verdade, tanto a mastigação quanto a deglutição são processos que envolvem reflexos, tá? O início da deglutição, o início da mastigação é voluntário, mas de resto, todo o processo de mastigação e de deglutição são processos de reflexo, tá? Provenientes de reflexo. Então, o que você faz? Você mastiga o alimento e aí você tem o primeiro estágio da deglutição, que se dá com uma pressão, aumento da pressão anteriormente do alimento com a língua sobre o palato duro, que tem essa função, então, de sustentação. Essa pressão empurra esse alimento posteriormente, esse alimento então, aqui já está envolvido, já passamos da fase da deglutição voluntária. Aqui para frente é tudo involuntário agora. Tá? Existe um reflexo que vai contrair e levantar o palato mole, não haja, então, saída de algum tipo de alimento para dentro da cavidade nasal, a elevação do esqueleto cartilaginoso e o fechamento do pescoço, né, e o fechamento da epiglote para impedir que algum tipo de alimento entre dentro das vias respiratórias diretamente para o esôfago, tudo isso aqui, esse alargamento da faringe, contração dos músculos constritores da faringe, essa elevação, tudo isso são processos involuntários disparados através do reflexo da deglutição. Tudo isso com o objetivo de conduzir o alimento especificamente para dentro do tubo e não misturar o conteúdo dos tubos digestivo, do trato gastrointestinal, e do tubo respiratório, dessa porção aqui que conduziria aos pulmões, tá? Essas são as referências que eu utilizei para compor a minha aula. Muito obrigado a todos os participantes. Queria agradecer aqui mais uma vez ao professor Márcio Babinski pelo convite para dar essa aula. Para mim é um prazer muito grande. Professora Valéria, que está assistindo, professor Albino, todos os alunos da odontologia, os alunos da biomedicina, a todos os que estão aqui presentes, muito obrigado a todos e boa noite.